Você sabe qual é a forma mais cruel de tortura emocional? Não é a mentira direta. É a mentira sustentada no silêncio. É continuar investindo presença, energia e afeto em alguém que já se retirou por dentro, enquanto você é pressionado a sorrir, fingir normalidade e seguir como se nada estivesse acontecendo. É segurar alguém que emocionalmente já soltou sua mão. É permanecer enquanto tudo em você sente que algo está errado, mas você insiste em chamar isso de fase. A maioria dos homens não é enganada de imediato. Eles se enganam aos poucos. Convencem-se de que a frieza é apenas estresse, de que a distância é cansaço acumulado, de que o vínculo vai se reajustar com o tempo. Essa narrativa confortável não nasce da ingenuidade. Ela nasce do medo. Medo de encarar a verdade que já foi percebida no fundo do peito. Porque, em algum nível, você já sabe. O corpo percebe antes da mente aceitar. O problema é que admitir isso exige coragem. E a negação parece mais segura do que a clareza. Essa recusa em enxergar não protege o relacionamento. Ela apenas prolonga a sua própria humilhação emocional. Mulheres raramente confessam uma traição com palavras, mas quase sempre a revelam com padrões. O corpo denuncia, os hábitos mudam, a energia se desloca. A verdade não explode. Ela pinga, gota por gota, até que a evidência se torne impossível de ignorar. A pergunta real nunca foi se os sinais existem. A pergunta sempre foi se você terá força para enxergá-los antes que sua dignidade seja corroída por completo. O primeiro sinal é silencioso, pesado e destrutivo. A mudança na intimidade física. Existe uma linguagem que não depende de lógica nem de conversa. Quando você convive com uma mulher por tempo suficiente, aprende esse idioma sem esforço. Você sabe quando o toque é presença, quando o beijo é desejo, quando o corpo está ali de verdade. E você também percebe quando essa conexão se rompe. Ela não anuncia sua partida. Ela se insinua. A mão não aperta de volta. O beijo vira bochecha. O corpo se afasta na cama com desculpas pequenas demais para explicar o vazio que você sente. No início, você racionaliza. Diz que é normal, que relações passam por fases, que é só cansaço ou pressão externa. Mas aqui está a verdade que a maioria dos homens evita encarar. Quando uma mulher se satisfaz emocional ou fisicamente em outro lugar, ela não retorna faminta. Ela retorna saciada. E a saciedade não deixa espaço para você. O desejo não desapareceu. Ele foi redirecionado. O erro clássico é chamar isso de desgaste natural. Mas a atração não morre com o tempo. Ela morre quando encontra outro destino. O segundo sinal surge quase como um ritual inconsciente. Uma obsessão repentina com limpeza. Banhos longos demais. Perfumes novos que não faziam parte da rotina. Trocas de roupas sem motivo claro. Uma atenção excessiva ao corpo que não combina com o ritmo do dia. Superficialmente, parece autocuidado. Psicologicamente, é apagamento. Ela não está apenas se limpando. Está tentando remover vestígios. Evidências físicas e emocionais. O corpo guarda memória. A pele registra contato. As roupas carregam rastros. E mesmo sem perceber, ela tenta apagar isso antes que você se aproxime o suficiente para notar. A maioria dos homens ignora esse sinal porque quer acreditar no melhor cenário possível. Diz a si mesmo que ela só está se cuidando mais, que é crescimento pessoal. Essa racionalização é uma forma de autoproteção emocional, mas também é cumplicidade com a própria cegueira. Nem todo banho indica traição. O ponto nunca é o ato isolado. É a mudança abrupta de padrão. Psicologia não trabalha com absolutos, trabalha com desvios. Quando algo deixa de se encaixar no comportamento que você conhece, isso merece atenção. Ignorar repetidamente essas mudanças não é maturidade. É medo disfarçado de compreensão. O terceiro sinal aparece quando a culpa começa a pesar. Raiva repentina e injustificada. Pequenas falhas viram ataques. Qualquer coisa que você faça parece insuficiente. A irritação não é aleatória.
Ela é estratégica. Se ela consegue transformá-lo no vilão, não precisa lidar com a própria traição. Ela reescreve a história dentro da própria mente. Na narrativa interna dela, ela não cruzou limites por desejo. Ela foi empurrada por negligência, controle ou falhas suas. Isso é projeção em estado puro. O erro da maioria dos homens é tentar se defender com lógica, explicar, justificar, argumentar. Mas culpa não se dissolve com razão. Quanto mais você se explica, mais munição ela coleta para sustentar a versão em que você é o problema. A verdadeira força não está em vencer a discussão, está em se recusar a participar do teatro. Não implorar, não reagir, não dançar conforme a música da manipulação. O silêncio consciente desmonta o jogo. Quando você para de desempenhar o papel que foi escrito para você, toda a estrutura dela começa a ruir. O quarto sinal é físico, inevitável. O corpo dela muda e você percebe, mesmo tentando negar. Você conhece os ritmos, as reações, o estado natural dela. Quando algo muda, o corpo sente antes da mente aceitar. Pode ser tensão onde antes havia entrega. Pode ser relaxamento estranho demais. Pode ser ausência de resposta. Às vezes é sutil. Às vezes é gritante. Nunca é aleatório. O erro é tentar explicar tudo com hormônios, estresse ou rotina. Sim, essas coisas existem. Mas quando a mudança é repentina e não se encaixa no padrão habitual, ignorar isso é escolher a auto-humilhação. Fingir que está tudo bem não protege o relacionamento. Apenas adia o colapso enquanto sua dignidade se desgasta dia após dia. O quinto sinal é traiçoeiro porque parece positivo. Um excesso repentino de afeto. Beijos, abraços, declarações inesperadas. Se você não estiver atento, vai confundir culpa com amor. Esse afeto não é para você. É para silenciar a consciência dela. É uma tentativa de aliviar o peso interno, não de reconstruir conexão real. O erro é aceitar isso como segunda chance e baixar a guarda. O amor verdadeiro não aparece em ondas depois da culpa. Ele é consistente. Quando o afeto parece ensaiado, algo está errado. O sexto sinal é a ausência emocional durante a intimidade. O corpo está presente, mas a alma não. Você sente que ela está em outro lugar, revivendo memórias que não incluem você. Isso não é intimidade, é performance. O erro é tentar compensar com mais esforço, mais carinho, mais paciência. Desejo não retorna com investimento em vazio. Clareza nasce quando você reconhece que a conexão foi cortada. O sétimo sinal são ausências inexplicáveis, atrasos constantes, histórias frágeis. Quando a vida complica, o amor verdadeiro encontra espaço. Quando o desejo se foi, o tempo vira inimigo. Atrasos recorrentes não são sobre tempo, são sobre prioridade. Cada vez que você aceita sem questionar, ensina que seus limites são flexíveis. O oitavo sinal é o colapso da narrativa. Contradições, detalhes que mudam, histórias que não se sustentam. Os olhos evitam contato. A tensão aparece. A verdade nem sempre vem com provas. Ela se manifesta em padrões. Quando a tua história desmorona, você não precisa investigar. Precisa decidir. A traição mais cruel não é o que ela faz em segredo. É o que você permite ignorar à vista de todos. No fim, isso nunca foi apenas sobre traição. Foi sobre autoconsciência. Sobre o momento em que você precisa decidir se continuará negociando com a própria intuição ou se terá coragem de honrá-la. Porque cada vez que você ignora um sinal claro, não é ela quem te engana. É você quem se abandona. A verdade é que a dor mais profunda não vem da perda dela, mas da perda de si mesmo ao tentar manter algo que já não existe. Ficar onde o desejo morreu, onde a presença virou ausência e onde o afeto virou encenação, não é amor. É apego sustentado pelo medo de encarar o vazio que viria depois. Homens fortes não são aqueles que suportam tudo em silêncio. São aqueles que sabem quando o silêncio já disse o suficiente, quando o corpo dela esfriou, quando a narrativa começou a falhar.
quando a energia se deslocou, o vínculo já estava rompido muito antes das palavras. E permanecer ali não é lealdade, é autossabotagem. Aceitar a realidade não exige raiva nem confronto. Exige lucidez. Exige entender que dignidade não se implora, não se negocia e não se recupera depois de ser sacrificada repetidamente. Ela só existe enquanto você está disposto a se levantar no momento certo. No fim das contas, o maior erro não é confiar demais. É permanecer quando tudo em você já sabe que acabou. Porque o amor que vale a pena nunca exige que você se traia para continuar existindo. E se você chegou até aqui, é porque carrega algo que o mundo já tentou arrancar de você muitas vezes: a coragem de sentir. Num tempo em que todos correm para se distrair, você escolheu ficar. Num mundo onde a maioria foge do espelho, você decidiu encarar o que mora dentro. Isso diz muito sobre você. Mais do que qualquer status, mais do que qualquer pose. Talvez você tenha vivido em silêncio o que ninguém nunca percebeu. Talvez já tenha engolido gritos só para não perder quem nunca te ouviu. Talvez tenha se quebrado por dentro só para manter de pé aquilo que te consumia. E mesmo assim, está aqui, presente, atento, vivo. E só por isso, você já é exceção. Aqui, você não precisa fingir força. Aqui, a vulnerabilidade não é fraqueza, é resistência. Porque neste abismo, a gente não se afasta da dor. A gente mergulha nela. E é justamente nesse mergulho que o despertar acontece. Entre as sombras, entre os silêncios, entre as partes de você que o mundo mandou calar. Então guarde isso. Você não está sozinho. E não há nada de errado em sentir demais, em pensar demais, em querer respostas num mundo que só oferece distrações. Isso não te torna fraco. Isso te torna perigoso. Porque gente que sente profundamente vê o que os outros não veem. E quem vê demais não se encaixa. Mas também não se vende. Se algo que você ouviu hoje te tocou, não apague. Não anestesie. Leve com você. Porque talvez esse incômodo seja o início da sua libertação. E toda libertação começa assim, com uma verdade que machuca, mas que depois cura. E se esse vídeo mexeu com alguma parte sua, escuta isso com atenção. O próximo passo já existe, e ele está a um clique de distância. Deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Um livro, um conteúdo feito para quem já cansou de sobreviver e decidiu de uma vez por todas dominar a si mesmo. E esse passo só você pode dar. A escolha é sua. Eu estarei lá, esperando você. Até a próxima imersão.